Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 1, Reações de Eliminação E1, E2, parte 1, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Então nós vimos no vídeo 1, o tópico 2.1, que era a estrutura do substrato. Nós vimos que substratos primários tendem a favorecer reação de SN2. Substratos terciários, ao contrário, tendem a favorecer reações de eliminação E2. Agora a gente vai discutir o volume, o tamanho da base. O reagente que a gente está utilizando faz diferença na hora de obter o produto dessa reação? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um substrato primário, cloreto de etila, e numa primeira reação, vamos colocar ele em contato com etóxido de sódio. Então, essa reação, na verdade, você já viu no tópico 2.1. Quando o etóxido de sódio reage com cloreto de etila, 95% do produto é produto de substituição. Só 5% é produto de eliminação. Isso daqui numa determinada temperatura. Por que isso acaba acontecendo? Esse ânion consegue se aproximar desse carbono 1, porque esse carbono 1 é um carbono primário, ele não tem muito impedimento estérico. E aqui existe uma carga positiva, e essa carga positiva acaba atraindo essa carga negativa. Quando esse ânion se aproxima o suficiente, ele usa os seus pares de elétrons para se acoplar ao carbono 1, ao mesmo tempo que essa ligação se desfaz para dar origem a esse éter. Estão vendo? O oxigênio se acoplou ao carbono 1 por um lado, enquanto o átomo de cloro foi embora pelo outro. Isso acaba acontecendo por conta do baixo impedimento estérico que existe aqui. Pouco produto de eliminação é formado, já que a atração de carga é o que acaba governando essa reação. Agora, se eu não utilizar etóxido de sódio, utilizar terquibutóxido de potássio, que nós vimos também no vídeo 1 como que se prepara isso, olha agora a diferença no resultado da reação. O produto de substituição agora cai para 20%, enquanto o produto de eliminação sobe para 80%. A substituição, do mesmo jeito, é quando esse ânion se aproxima aqui pela parte de trás, ataca, troca o átomo de cloro que vai embora como grupo abandonador para dar origem a essa nova ligação. Só que agora isso aconteceu numa extensão muito menor. Se formou muito menos produto de substituição do que produto de eliminação. Então, o que a estrutura da base, o que a estrutura do nucleófilo está influenciando no produto, no resultado que eu vejo aqui em cada uma dessas reações? O que acontece é o seguinte, quando eu uso esse ânion aqui, estão vendo? O ânion terquibutóxico. Para promover uma reação de substituição, ele tem que se aproximar desse carbono 1. Um dos pares de elétrons desse oxigênio tem que se acoplar esse carbono 1 por um lado, enquanto do outro lado o átomo de cloro sai como ânion cloreto, como grupo abandonador, para dar origem a esse éter final que você está vendo aqui. Mas essa é uma reação que nós vimos que não ocorre em quantidade muito apreciável. Como nós vimos, só 20% do produto é esse. 80% do produto é eliminação. Por que aqui a substituição também está difícil? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Existe aqui um grupo metil. É um carbono primário, mas aqui ainda existe um grupo metil. Esse daqui é um carbono terciário. São 3 grupos metil, 3 grupos volumosos, 3 nuvens eletrônicas. Quando esse grupamento volumoso, essa base volumosa, tenta se aproximar desse carbono 1, vai acontecer uma repulsão eletrostática e esse nucleófilo vai ser obrigado a recuar. Impedimento estérico não é coisa exclusiva para substrato. Se houver muito impedimento estérico também no nucleófilo, o nucleófilo acaba se afastando, ele acaba não promovendo uma reação de substituição nucleofílica SN2. Resultado: como ele não consegue promover uma reação de substituição nucleofílica, ele acaba fazendo uma outra reação. Uma SN1 não vai ser possível, primeiro porque uma base forte dessa não espera a etapa lenta acontecer, e outro motivo é que isso daqui é um haleto de alquila primário. Um haleto de alquila primário não pode formar carbocátio. Então, qual a única alternativa possível? É que essa base se aproxime de um dos hidrogênios do carbono beta, e repara agora a diferença, não existe nada aqui em volta causando impedimento espacial. Então a aproximação vai poder ocorrer, essa base vai remover o hidrogênio do carbono 2, formar uma dupla
carbono-carbono, ao mesmo tempo que o átomo de cloro vai embora como grupo abandonador. Então, quando você usa bases fortes e impedidas desse tipo, como o ânion térmico butóxico, elas favorecem o produto de eliminação, porque ela não consegue se aproximar do átomo de carbono positivo para promover uma reação de substituição nucleofílica. Então, lembra sempre disso. Bases fortes e volumosas, elas vão favorecer a eliminação E2, do mesmo jeito que haletos de alquila terciários também favorecem a eliminação E2. E o efeito da temperatura? Então, olha essa reação aqui. Já nesse caso, pessoal, eu estou utilizando um haleto de alquila secundário. Então, aqui tem impedimento estérico, mas não tanto. E aqui uma base forte desimpedida. Não é uma base volumosa. O ânion etóxido é um ânion pequeno. Então, dois produtos para essa reação são possíveis. Primeiro, um éter, resultado de uma SN2, e um alceno, resultado de uma eliminação E2. Quando você repete essa reação em várias temperaturas diferentes, olha a diferença na porcentagem com que cada produto é obtido. Se essa reação for feita a 25 graus, 80% do produto é o produto de uma substituição SN2, em que esse par de elétrons se acopla ao carbono 2 ao mesmo tempo que o bromo vai embora como grupo abandonador. Só 20% é produto de eliminação. Mas quando eu subo a temperatura de 25 para 50, metade agora do produto é substituição, metade é eliminação. Caiu a substituição e subiu a eliminação. Quando eu passo para 75 graus, 20% agora é produto de substituição e 80% é eliminação. E se essa reação é feita a 100 graus, praticamente nada de substituição e todo o produto observado é produto de eliminação. Então, estão vendo aqui, pessoal, ó, que o aumento da temperatura diminui a formação de produto de substituição. Em contrapartida, o aumento da temperatura aumenta a quantidade de produto de eliminação. Por que isso acontece? O que explica isso profundamente é a termodinâmica. Nós não vamos entrar nos detalhes de fisicoquímica que estão envolvidos na explicação do porquê o aumento da temperatura diminui o produto de substituição e aumenta o produto de eliminação. Nós vamos fazer uma simplificação para te ajudar a lembrar por que o produto de substituição vai diminuir e o produto de eliminação vai aumentar quando eu aumentar a temperatura. Olha o que é uma substituição nucleofílica SN2. O nucleófilo tem que se alinhar aqui pela parte de trás do carbono, de onde está o grupo abandonador. Ele ataca por um lado e o grupo abandonador sai pelo outro. E esse estado de transição é um estado de transição que tem que ocorrer de forma linear, ó, exatamente aqui no ângulo de 180 graus entre o nucleófilo e o átomo abandonador. Essa reação, para que ela ocorra, precisa haver essa linearidade no estado de transição, essa combinação linear de orbitais atômicos. Isso tem que existir, senão a reação vai para outro caminho. E para que exista essa linearidade aqui, ó, momentaneamente eu tenho que ter redução da entropia. Isso quer dizer que as moléculas estão se agitando, mas num momento muito rápido elas têm que, vamos botar aí entre aspas, parar de se movimentar para que as moléculas possam se alinhar e então esse estado de transição acontecer. Além disso, eu tenho que vencer também impedimento estérico que existam por causa desses grupos CH3 para que essa reação ocorra. Então, essa é uma reação que exige organização no estado de transição. Como essa reação exige organização no estado de transição, quando aumenta a temperatura, a agitação das moléculas aumenta. Aumentando a agitação das moléculas, eu dificulto esse alinhamento espacial para promover uma reação de substituição SN2. O aumento da temperatura dificulta essa linearidade exigida para SN2 e, como consequência, a base acaba se alinhando a um dos hidrogênios que estão vizinhos ao carbono que tem o grupo abandonador, e isso acaba favorecendo a reação de eliminação. Como assim? Então tá aqui, para uma substituição acontecer, a base tem que se alinhar ao carbono que está ligado ao grupo abandonador. Isso daqui tem que ser um estado de transição perfeitamente linear. O ângulo de ataque desse nucleófilo e de saída desse grupo abandonador tem que ser de 180 graus. Só que quando você aumenta a temperatura, a agitação das moléculas aumenta. E agora você não consegue um alinhamento entre o nucleófilo e o substrato.
Resultado, vai ser mais fácil que essa base se alinhe a um desses átomos de hidrogênio vizinho ao carbono alfa do que se alinhar diretamente ao carbono alfa. A consequência é que acaba acontecendo a reação de eliminação e não a reação de substituição. Então, temperatura sempre vai favorecer reações de eliminação. Para fazer reações de substituição, você vai ter que fazer ela numa temperatura mais baixa para favorecer a linearidade das moléculas que é exigida no estado de transição. E o quarto tópico é a basicidade. Olha essa reação aqui. Quando você submete brometo de isopropila em contato com esse ânion, tá vendo aqui, ó? O produto principal é o produto de substituição. Quando você coloca o mesmo reagente, o mesmo substrato, em contato com esse ânion, não são iguais, ó, repara que aqui eu não tenho uma dupla ligação carbono-oxigênio, é um carbono sp3 e aqui é um carbono sp2. Quando eu coloco esses dois em contato, o produto principal é um alceno, um produto de eliminação. Qual que é o mecanismo das duas reações? Na reação A, o que acontece é o seguinte: esse ânion se comporta como um nucleófilo e ele usa um dos seus pares de elétrons livres para atacar o carbono 2. A configuração se inverte, o átomo de bromo vai saindo como grupo abandonador e eu termino com esse oxigênio conectado diretamente ao carbono 2, enquanto o átomo de bromo que estava ligado ao carbono 2 se retira como grupo abandonador. Já na reação B, não aconteceu isso. Esse ânion não atuou como um nucleófilo para atacar o carbono 2, ele acabou atuando como uma base e removeu o hidrogênio do carbono beta para formar uma dupla entre o carbono beta e o carbono alfa, dando origem ao alceno, ao mesmo tempo que formou esse composto e o ânion brometo saiu como grupo abandonador. Mas espera, por que no primeiro caso o produto principal é substituição e no segundo o produto principal é eliminação? Como que eu vou saber que situação vai acontecer quando eu misturar reagente diferente com esse substrato aqui, um substrato secundário? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal, ó, todos esses reagentes aqui, fluoreto, hidróxido, alcóxidos, amidetos, um reagente que nós vamos estudar ainda nessa disciplina, um átomo de carbono com carga negativa, um carbânion, todos esses caras aqui tendem a favorecer a eliminação E2. Toda essa turma aqui, ó. Já essa galera aqui, cianeto, cloreto, brometo, ânions com átomo de enxofre, seja um hidrogênio ou cadeia carbônica, iodeto, acetato, toda essa turma aqui tende a favorecer reações de substituição, no caso SN2. O que o grupo de cima tem em comum e o grupo de baixo tem em comum? Aqui são bases mais fortes. Repara que eu tenho carga negativa em átomos pequenos, átomos do segundo período da tabela periódica, e essas cargas estão localizadas. São átomos pequenos, não polarizáveis, ou seja, cargas que não estão bem acomodadas, essas cargas estão desesperadas para ser desfeitas. Resultado, como a reação de substituição é uma reação que exige vencer impedimento estérico, exige linearidade de estado de transição, essas bases muito fortes, cargas negativas muito instáveis, tendem a abstrair átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio está exposto, ele é mais fácil de acessar. Já nesse caso aqui, ó, essas cargas negativas, nesse caso aqui estão em átomos grandes e polarizáveis. Esses íons aqui acomodam muito bem a carga negativa, não estão desesperados para perder essa carga. Do mesmo jeito o átomo de enxofre. Esse é um carbono sp, que acomoda melhor uma carga negativa, como nós já vimos em orgânica 1. Além disso, está ligado a um átomo de nitrogênio que promove efeito indutivo. Já aqui a carga negativa está num átomo de oxigênio. Sim, um átomo pequeno e não polarizável, mas pode ocorrer aqui ressonância. Esse par de elétrons pode formar uma dupla aqui, empurrando essa dupla para o oxigênio de cima, dando origem a uma carga negativa que fica trocando entre esses dois átomos de oxigênio. Então aqui eu tenho bases que são átomos grandes, polarizáveis, que acomodam bem a carga, ou átomos pequenos, mas que estão espalhando carga por ressonância. Essas bases são bases mais fracas. Essa carga negativa está mais bem acomodada. Resultado, por estar mais bem acomodada, elas acabam esperando o tempo que é necessário para acessar o carbono positivo e promover uma reação de substituição SN2.
É por isso que no exemplo anterior a gente viu que usar um alcóxido a gente favorece a eliminação. Usar o ânion acetato você favorece a substituição. E a respeito da diferença entre SN1 e E1? Nós vimos até agora sempre comparando SN2 com E2. Mas como que eu vou saber se vai ocorrer uma SN1 ou uma E1? Ao contrário da SN2 e E2, para você pensar numa reação de SN1 e E1, obrigatoriamente você tem que estar utilizando uma base fraca, ou uma base neutra, como água, etanol. Substrato terciário é obrigatório, ou um substrato que vai gerar um carbocátion estável. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, cloreto de etila, pode esquecer, nunca vai acontecer uma reação SN1 ou E1. Não vai formar um carbocátion num carbono primário. Obrigatoriamente você tem que estar falando de um substrato que gere um carbocátion estável, já que tanto SN1 quanto E1, a primeira etapa envolve a formação de um carbocátion. Então, se não interessa, se obrigatoriamente eu tenho que utilizar uma base fraca, nada daquilo que a gente analisou sobre tamanho de base vai valer, porque eu preciso obrigatoriamente estar utilizando uma base fraca. O substrato também. Eu tenho que obrigatoriamente estar falando de um substrato terciário. Então a única influência que sobra é a temperatura. Quando você mistura cloreto de terquibutila com água e deixa os dois em contato a 20 graus, você acaba produzindo terquibutanol com um rendimento muito alto, aproximadamente 100% do produto é esse daí. Mas se você mistura cloreto de terquibutila com água e aquece a 100 graus, praticamente todo o produto é produto de eliminação E1. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos primeiro pensar no mecanismo que ocorre a baixas temperaturas. Numa primeira etapa, quando eu coloco cloreto de terquibutila em água, primeiro vamos analisar quais são os produtos. Então, o cloreto de terquibutila em água produz o terquibutanol, o íon H3O+, e o ânion cloreto. Qual que é o mecanismo dessa reação? Então, numa primeira etapa, uma reação E1 ou uma reação SN1 envolve a formação de um carbocátion. O grupo abandonador se desconecta para dar origem a um carbocátion estável e esse ânion, que acomoda bem essa carga negativa. Numa segunda etapa, o que acontece é o seguinte: a água usa um dos seus pares de elétrons livres para atuar como um nucleófilo, ele se conecta a esse carbono positivo para dar origem a uma ligação oxigênio-carbono. Uma segunda molécula de água que esteja disponível aí no meio acaba removendo esse hidrogênio extra que a molécula de água tem aqui, para dar origem a uma molécula de álcool neutra e um íon H3O+. Então, isso daqui é uma reação SN1 que você já viu lá em Química Orgânica 1. E esse mecanismo é o predominante quando você faz a reação numa temperatura mais baixa. Por que isso acaba acontecendo? Do mesmo jeito, vamos imaginar a influência da temperatura nessa reação. Se essas moléculas estiverem se alinhando muito, para poder se aproximar aqui e formar uma ligação oxigênio-carbono, essas moléculas têm que se alinhar. É o mesmo problema da reação de substituição SN2. Eu preciso de linearidade no estado de transição. As duas moléculas têm que, por um momento, parar de se movimentar para se acoplar. Eu preciso ter diminuição local de entropia. Então, temperatura mais baixa vai favorecer isso. Agora, e na temperatura alta? O mesmo reagente e o mesmo solvente. Olha o produto diferente. Agora eu tenho o alceno, além da produção do íon H3O+, e o ânion cloreto. Na primeira etapa, mais uma vez, é a saída do grupo abandonador e formação do carbocátion. Essa etapa lenta e que determina a velocidade da reação. Agora, numa segunda etapa, o que vai acontecer é que a molécula de água, ao invés de atuar como nucleófilo se acoplar aqui, ela vai atuar como uma base. Como a temperatura está muito alta, a agitação das moléculas não favorece o alinhamento necessário para dar origem ao produto de substituição. Então é mais fácil que essa molécula de água remova um dos hidrogênios do carbono beta, formando uma dupla entre o carbono alfa e o beta, ao mesmo tempo que produz o íon hidrônio. Então a única influência é a temperatura, quando eu quiser saber se eu vou ter predominantemente produto de eliminação E1 ou produto de substituição SN1. Então, para a gente treinar tudo que a gente viu, vamos fazer um exercício juntos. Vocês vão ter exercício desse tipo aí na apostila para vocês também treinarem sozinhos.
Então vamos ver. Preveja as estruturas dos produtos, indicando quais são os produtos majoritários, quais são os minoritários e qual o mecanismo pelo qual esses produtos são formados. Foi por SN1? Foi por SN2? Foi por E1? Foi por E2? Então, ó, nas avaliações que a gente vai fazer, eu vou exigir de vocês que vocês consigam olhar uma condição experimental, igual eu estou dando aqui, e prever que tipo de produto vai aparecer em maior quantidade, qual que é o caminho, qual que é o mecanismo com que esses produtos vão ser formados. Então vamos analisar aqui. Ó. Primeiro, brometo de propila em contato com metóxido de sódio e metanol na temperatura de 50 graus. Vamos analisar cada detalhe que eu estou dando aqui. Ó. Primeiro, nós estamos utilizando uma base forte desimpedida. Então, base forte, um oxigênio com carga negativa. Então, E1 e SN1 você já pode riscar. Base forte não espera o tempo necessário para formar o carbocátion. Então, esquece E1 e SN1. Vamos analisar agora o substrato. O substrato é um substrato desimpedido. Então, é relativamente fácil acessar esse carbono positivo que você está vendo aqui. Já a temperatura é uma temperatura que não diz muito bem nada para a gente. 50 graus é uma temperatura intermediária. Então, eu não sei se a pessoa que fez essa reação está querendo favorecer pela temperatura a substituição ou a eliminação. Se ela quisesse favorecer a substituição, ela teria descido essa temperatura mais. Se ela quisesse favorecer a eliminação, ela teria subido mais. Isso lá para 80, 90. Mas com essas informações, vamos ver o que a gente já consegue extrair daqui. Uma base forte desimpedida, então essa carga negativa, consegue acessar essa carga positiva muito fácil. E esse par de elétrons se acopla aqui para dar origem a um produto de substituição. Uma outra possibilidade que pode ocorrer é o seguinte: essa base também pode se aproximar aqui do carbono beta, remover o hidrogênio ao mesmo tempo que se forma uma dupla. O bromo vai embora como grupo abandonador e eu tenho um produto de eliminação E2. Agora, qual dos dois é o produto principal? Pessoal, como isso daqui é uma base forte desimpedida e aqui também é um haleto desimpedido, o que vai acabar governando essa reação é a atração eletrostática entre essa carga negativa e essa carga positiva. Então, como não existe impedimento espacial aqui, eu acabo tendo como produto majoritário o produto de SN2, o éter. Como consequência, o produto minoritário é esse produto de eliminação E2 que você está vendo aqui. Nós não precisamos saber exatamente a porcentagem, mas você precisa saber fazer uma previsão. Esse daqui vai ser o majoritário, esse daqui vai ser o minoritário, qual que é o mecanismo com que essa reação vai se processar. Não tem jeito desse produto ter sido formado, por exemplo, por E1. Não tem jeito desse produto aqui ter sido formado por SN1. Nós estamos utilizando base forte. Base forte não espera a etapa lenta, que é a formação de carbocátion. Ainda um outro problema. Não tem como formar carbocátion num carbono primário. Outro exemplo. Brometo de propila, de novo, mas agora eu estou utilizando terquibutol de sódio em terquibutanol. Olha a diferença agora. Eu estou utilizando uma base forte, mas essa base é impedida. Aqui eu continuo tendo um substrato desimpedido e a temperatura, mais uma vez, não diz muita coisa. Então, primeira possibilidade, essa base pode atacar o carbono diretamente, se comportar como nucleófilo, formando essa ligação carbono-oxigênio. O átomo de bromo vai embora como grupo abandonador. Essa é uma possibilidade. Tem que ser, se ocorrer por substituição, vai ser por SN2. Não vai ser por SN1, porque esse é um carbono primário, e eu estou falando de uma base forte que não espera a formação de carbocátion. Tem dois problemas aí que já exclui SN1 e E1 logo de cara. Outra possibilidade é que essa base remova o hidrogênio beta para formar uma dupla ao mesmo tempo que o bromo vai embora como grupo abandonador. Qual dos dois eu espero que seja o majoritário? Nesse caso agora, pessoal, esse aqui é o minoritário. Agora o produto de substituição vai aparecer em menor quantidade. Por quê? Lembra, impedimento estérico não é coisa exclusiva do substrato. Se o impedimento estérico vier também no reagente, o reagente vai acabar não conseguindo se aproximar aqui da carga positiva para dar origem ao produto de substituição. Só que ao mesmo tempo essa é uma base forte, que está desesperada para perder essa carga negativa. Então ela acaba abstraindo esse hidrogênio do carbono beta para trocar a carga negativa daqui para o átomo de bromo
Como consequência, o produto majoritário é um produto de eliminação E2. Já essa substância aqui, ó, esse substrato em contato com etóxido de sódio e etanol agora a 30 graus. Vamos analisar com calma. O etóxido de sódio é uma base forte e desimpedida. Já aqui eu tenho um substrato também desimpedido. E a temperatura de 30 graus, essa é uma temperatura mais baixa. Quem fez essa reação no laboratório está tentando evitar produtos de eliminação. Então, quais são os produtos que vão aparecer dessa reação? Primeira possibilidade, o ânion etóxido se aproxima pela parte de trás do carbono alfa, se acopla e o átomo de bromo vai embora como grupo abandonador, dando origem a esse éter. Esse éter é um grupo etil, é um grupo CH2 e CH3 que está conectado ao átomo de oxigênio. Na química orgânica é comum a gente usar essas abreviações para facilitar o desenho das estruturas. Uma outra possibilidade é que esse ânion etóxido remova o hidrogênio do carbono beta para formar uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que o bromo vai embora como grupo abandonador, dando origem a esse alceno. E obrigatoriamente teria que ser por SN2 ou E2. Por que não pode ser por E1 ou SN1? A base é forte, não espera a formação de carbocátion. O carbono é primário, não tem como formar carbocátion em carbono primário. Nesse caso, pessoal, o majoritário vai ser o produto de substituição e o minoritário vai ser o produto de eliminação. É fácil essa carga negativa se aproximar dessa carga positiva. Então a atração eletrostática vai acabar governando essa reação para dar origem ao produto majoritário, que é um produto de substituição SN2, não um produto de eliminação, embora ele também acompanhe. Se eu quiser fazer aparecer mais desse produto aqui, ó, do produto de eliminação, eu tenho que mexer na temperatura. Posso mexer na temperatura e posso mexer também na estrutura da base que você está utilizando. Outro exemplo, cloreto de terquibutila, metanol 30 graus. Qual que é o produto majoritário dessa reação? Vamos lá. Estão vendo que eu não tenho agora nenhuma base forte? Eu tenho uma base neutra, ou seja, uma base fraca, é metanol. Aqui tem o oxigênio com 2 pares de elétrons livres, mas ele é neutro. Isso então é uma base fraca. A base fraca agora já não promove nem substituição SN2, nem eliminação E2. Então agora eu estou falando ou de substituição SN1 ou de eliminação E1. Quando eu olho aqui, eu tenho um substrato impedido. Então, ó, substituição SN2 já está completamente prejudicada. E a temperatura de 30 graus, isso daqui está favorecendo uma substituição. Então, quais são os mecanismos possíveis? Primeiro, quando eu misturo esse composto em metanol, o que vai acontecer é a dissociação da ligação carbono-cloro para formar um carbocátion terciário estável e o ânion cloreto. Num segundo momento, o metanol, na temperatura baixa, vai conseguir se comportar como nucleófilo e se acoplar ao átomo de carbono do carbocátion, para dar origem a esse éter protonado. Uma molécula de álcool remove esse hidrogênio numa última etapa, para dar origem ao éter nêutron e uma molécula de metanol protonada. Uma outra possibilidade é a formação do carbocátion, em que a molécula de metanol se comporte como uma base e remova o hidrogênio vizinho ao carbocátion, que está no carbono beta, para formar uma dupla nessa posição. Só que nós já vimos que, numa temperatura mais baixa, o mecanismo favorecido é o mecanismo de substituição SN1. Como consequência, o produto minoritário é o produto de eliminação E1 que você está vendo aqui nessa parte de baixo. A temperaturas mais baixas, esse composto aqui consegue se alinhar com esse carbocátion para formar a ligação oxigênio-carbono. O que não ia ser a mesma coisa se essa temperatura tivesse maior. Aí ia acabar favorecendo a reação de eliminação E1. Olha esse exemplo aqui agora. Eu já tenho, de novo, uma base fraca, água. Não tem nenhuma carga negativa em cima de átomo de oxigênio, por exemplo. Mais uma vez eu tenho um substrato impedido, um haleto de alquila terciário. Mas olha a temperatura. Temperatura de 100 graus Celsius. Quem fez essa reação no laboratório quer favorecer uma eliminação. Então, primeiro mecanismo possível. O átomo de bromo se desconecta, forma um carbocátion, a molécula de água ataca como nucleófilo para formar um álcool protonado.
uma molécula de água remove esse hidrogênio extra que veio aqui, formando o álcool neutro e o íon H3O+. Mas a 100 graus Celsius, isso daqui é um mecanismo que eu espero em menor quantidade. A 100 graus Celsius vai ser mais favorecido a reação de eliminação. É mais fácil abstrair um dos hidrogênios vizinhos ao carbocátion do que se alinhar a esse carbocátion para formar um produto de substituição. Então, esse é o minoritário agora, é o álcool, e como consequência o majoritário é o produto de eliminação E1. Então agora você vai terminar de ler a aula 1 da apostila e fazer os exercícios 3, 4 e 5 para treinar tudo isso que a gente discutiu até agora. E a complementação você pode fazer no Solomos, no volume 1. A 8ª edição é o capítulo 6, itens 6.18 e 6.19.